Pessoal, a população do Quênia está a fazer grandes protestos contra o governo porque o mesmo pretende aumentar os impostos para arrecadar mais receitas. Vocês veem que o governo do Quênia está a receber muitos financiamentos dos Estados Unidos da América e do FMI e agora pretende aumentar os impostos para garantir os empréstimos dos países de fora e de instituições estrangeiras, mas a população não recebeu bem essa ideia e está a fazer grandes protestos contra o aumento dos impostos a favor de comida e também automóveis. Então a população do Quênia não engoliu. E na sua maioria, jovens foram às ruas essa semana 2 vezes para protestarem pacificamente, mas o governo, claro, retaliou com muita violência. E segundo essa matéria da DW, o título diz: protestos Nairobi recua no aumento de vários impostos. Então o governo decidiu acatar, né, os protestos e não vai aumentar os impostos, mas isso é temporário. Isso porque no Quênia existe uma proposta de lei das finanças que provocou essa semana protestos em massa em ruas no país. E o governo voltou, né, atrás no aumento de vários impostos, mas a manifestação foi marcada pela violência policial. Então, o pessoal que está aqui, vocês estão a ver essas imagens, são, na sua maioria, jovens que estão a protestar contra o aumento dos impostos. E é uma manifestação que eles fizeram pacífica. Não houve aí violência por parte dos protestantes, mas houve sim violência por parte da própria polícia. E o que aconteceu é que na quinta-feira, no dia de ontem, centenas de manifestantes, a maioria jovens, protestaram em frente ao parlamento do Quênia pela segunda vez na semana. E eles alegaram que o aumento dos impostos e taxas previstos no projeto de lei iriam agravar a crise social no país. E a polícia, da maneira que respondeu, né, disparou gás lacrimogêneo contra a população e centenas de pessoas foram detidas. Os manifestantes expressaram seu descontentamento pela forma como o governo do Quênia tem vindo a lidar com a crise no país. E, abre aspas, já pagamos impostos e o governo não está a fazer grande coisa. O dinheiro é roubado. Como é que podemos confiar-lhes mais dinheiro? Fecha aspas, interroga um cidadão. Isso é verdade, né? Nós pagamos muitos impostos, o governo não faz nada. Quando não faz nada, acredito eu que não devemos pagar mais nada. Então, já pagamos o suficiente, não estão a fazer nada, não deve sim se aumentar nenhum imposto. E um outro protestante acusa, abre aspas, preferem ser fiéis ao governo e não aos eleitores que os elegeram, fecha aspas. Ao contrário dos protestos anteriores liderados pelos membros de partidos da oposição, essas manifestações no Quênia foram conduzidas por jovens cidadãos que entoaram frases antigovernamentais e impuseram cartazes contra o projeto de lei. Então, esse protesto foi feito pela população em geral, sem ligações partidárias, ou seja, partidos da oposição não participaram diretamente nesse protesto, que foi conduzido pela vontade da população. É desse tipo de protesto que eu gosto, pessoal. Eu prefiro mesmo que seja assim, protesto, sem oposição, porque muitas vezes a oposição, assim como está acontecendo no Quênia, assim como também acontece muitas vezes em Angola, eles são coniventes com o sofrimento da população. E eu fico feliz que no Quênia a população saiu para as ruas para protestar contra o projeto de lei sem ter interferência direta de partidos da oposição. E o que nós conseguimos ver aqui é uma luta entre a polícia, né, as forças da lei, contra os manifestantes. Reparem que manifestantes tão pacíficos não estão a atacar os policiais, mas os policiais, como são cipaios do governo, estão a agir dessa forma, né? A carregarem armas e a tentarem intimidar a população que está lá para protestar contra o projeto de lei que vai beneficiar não só a população que está aqui, civil, como também os próprios polícias. E o que acontece é que o governo quer criar novos impostos sobre o pão e automóveis. Ou seja, o governo quer criar impostos que vai afetar a cesta básica e também automóveis. Então vai ficar mais caro comer e também ficará mais caro ter carro ou ter um automóvel no Quênia para fazer negócios ou até mesmo para uso pessoal. E segundo o governo do Quênia, esse imposto que eles querem criar, eles pretendem gerar
até 2,7 mil milhões de dólares, que equivale a 1,9% do PIB. Então, o governo do Quênia quer arrecadar quase 3 bilhões de dólares com estes novos impostos. Só que esses impostos não beneficiam a população. A população não chega a ganhar quase nada com isso. E os protestos não são violentos. As manifestações que estão a fazer não são violentas. E o que está a acontecer aqui é que o governo do Quênia está a retaliar com muita violência contra manifestantes pacíficos. E a pergunta é: por que é que eles estão a fazer isso? Por que é que eles estão a fazer esse protesto? Reparem que eu gravei um vídeo há mais ou menos 2 semanas em que o governo do Quênia foi para os Estados Unidos da América, onde os Estados Unidos da América consideraram o Quênia como o maior aliado da NATO no continente africano. E essa visita se assinaram lá muitos acordos. E desses acordos também tem a ver com o investimento dos americanos ou do FMI e Banco Mundial para o Quênia de bilhões e bilhões de dólares. Só que esses investimentos, o que vai acontecer é que o governo pretende aumentar os impostos para garantir o investimento dos americanos, do Banco Mundial e do FMI. É por isso que nós aqui, né, nessa imagem, você vê que temos aqui um cartaz que diz rejeita o Banco Mundial. Yeah. Reject World Bank, em inglês. Em português, rejeita Banco Mundial. Esse é um cartaz muito similar a que foram usados por muitos manifestantes que estão contra o Banco Mundial, o FMI e os Estados Unidos da América nesses financiamentos no Quênia. Então, o que está a acontecer aqui é que o governo pretende utilizar os impostos da população como garantia para receber empréstimos de fora. Assim como aconteceu também em Angola, pessoal. Reparem que nós em Angola não tínhamos vários impostos, como o próprio IVA, ou não temos impostos de lixo, não temos uma série de impostos nos últimos 5, 7 anos, que começaram a aparecer do nada. Esse do nada é por causa do FMI, do Banco Mundial. É por isso que você vê que Angola estamos sempre a receber empréstimos do FMI, do Banco Mundial, de países ocidentais, e essas instituições exigem que o governo do país, principalmente países africanos, tomem medidas de austeridade, que simplesmente significa ceifar a população para garantir impostos ou para garantir investimentos. Então, é por isso que nós temos aqui essa imagem da população a protestar, né, contra o Banco Mundial. E você vê que nessa outra imagem temos aqui um outro cartaz, né, de manifestantes do Quênia, que diz que Quênia não é laboratório do FMI. A Kenya is not IMF laboratory. Em inglês. Em português significa Quênia não é laboratório do FMI, ou seja, Quênia não é um lugar que o FMI vai lá para fazer os seus experimentos e tirar lucro da população através de empréstimos. E você vê que nós temos aqui vários cartazes. E esse é que é o rosto desse protesto no Quênia. É a população a protestar contra o FMI, contra o Banco Mundial, contra os Estados Unidos da América, contra o Ocidente, porque eles é que estão a criar essas medidas de austeridade e a fazer com que o governo do Quênia crie novos impostos para garantir investimentos. Porque, infelizmente, os governos do continente dos países que fazem parte do continente africano, eles têm que vender à população para garantir esses investimentos do Quênia, do FMI, do Banco Mundial e também do próprio Estados Unidos da América. Isso é uma prova de que os acordos que foram feitos com os Estados Unidos da América estão agora a começar a causar as suas consequências, principalmente consequências financeiras, porque para os americanos investirem pelo país, pelo FMI e Banco Mundial, o governo do Quênia tem que ceifar a população. É assim como funciona. Eu fico muito feliz que a população do Quênia saiu para as ruas e está a protestar contra estes novos impostos que vão sim agravar a vida da população. E os investimentos do FMI e Banco Mundial quase não se vê efeitos nenhum. Eu quero ouvir a tua opinião sobre protesto no Quênia contra o FMI, Banco Mundial e o Ocidente. Comenta aí embaixo, eu quero ouvir o teu ponto de vista.
E partilhe isso nas tuas redes sociais, no teu Facebook, no teu WhatsApp, né? Para as pessoas terem conhecimento destes protestos no Quênia contra estes novos impostos. Se inscreva no meu canal do YouTube, o link está disponível na minha bio. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.